A paz do Senhor a todos. Irmãos, vamos entender um pouco mais sobre Jesus? Eu estou com uma série de estudos aqui, irmãos, que esse estudo vai fortalecer os nossos corações e a nossa caminhada. E desde já eu já quero agradecer os irmãos e quero pedir para os irmãos que aquele que gostarem, compartilhar, dar um like, comentarem, e aquele que não gostar também compartilhe, dá um like, comente, compartilhe, amém? Que Deus abençoe a todos e vamos ao nosso primeiro estudo. O que Jesus ensinou, irmão, sobre a salvação? Vamos entender isso juntos? Vamos lá. Jesus veio a este mundo com uma missão clara: buscar e salvar os que haviam perdido. Ele veio resgatar a humanidade da morte eterna, irmãos. Em seu nascimento, o anjo havia dito a José: porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Em sua apresentação no templo, cerca de 40 dias após seu nascimento, o piedoso Simeão declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, a grande missão de Jesus é salvar. Amém? A Bíblia informa que todos pecaram, e sendo o salário do pecado a morte, o destino certo de todo ser humano seria esse, a morte. Entretanto, irmãos, para que tivéssemos uma segunda chance, Jesus interveio. Ele se dispõe a morrer em nosso lugar e dessa maneira salvar-nos da condenação do pecado e nos garantir o direito da vida eterna. Irmãos, uma pergunta: qual a situação da natureza humana após o pecado? Vamos ver? Jesus ensinou que o coração humano é corrupto e está cheio de morte, adultério, prostituição e etc. Irmãos, o pecado estabeleceu uma separação entre criatura e o Criador. Para vencer esse abismo, Jesus deveria vir ao mundo tornando-se o elo entre Deus e a humanidade. Por sua divindade, Jesus liga-se a Deus e por sua humanidade liga-se a nós. Né? Irmãos, outra pergunta: que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna? Vamos ver? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Jesus veio assumir os pecados do ser humano e morrer em seu lugar. Esse não foi um plano tardio, pois Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Antes mesmo que a humanidade fosse criada, um plano havia sido elaborado caso ele caísse. Por isso, irmãos, a Bíblia ensina que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Olha, mais uma pergunta: como Jesus definiu a sua missão? Vamos ver? Jesus veio a este mundo porque a humanidade precisava ser salva da morte eterna. Foi um ato de amor maravilhoso deixar as cortes celestiais e toda a sua glória, assumir a nossa frágil natureza e morrer numa rude cruz. Tudo ele fez por amor. Se isso não sensibiliza nosso coração, nada mais o fará. Ei, irmãos, o que Jesus fez por nós na cruz? Irmãos, até mesmo a eternidade será insuficiente para agradecermos a Jesus tudo que fez por nós, assumindo nossa culpa. Teve que morrer nossa morte. Impressiona mais ainda o fato de Jesus fazer isso, mesmo sabendo que muitos não reconheciam esse sacrifício. Quantas pessoas vivem hoje como se não houvesse a história da cruz? Irmãos, você já parou para pensar nisso? Em Cristo, porém, temos profunda união com Deus. Por sua vida justa e morte substitutiva, somos justificados e aceitos pelo Pai. Irmãos,
o que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo. Irmãos, com Jesus a história sempre tem um final feliz. Mesmo sem fazer esforço, apenas balindo um desespero, a ovelha foi salva. Essa parábola nos ensina que Jesus é o pastor que sempre vem em nosso desespero. Quando clamamos, irmão, por socorros, Ele virá o nosso socorro. Ele curará nossas feridas, nos colocará nos ombros e nos levará em segurança para casa. Irmão, outro ensino da parábola é que a festa no céu quando um filho ou filha volta para o lar. Essa alegria foi sentida por Jesus. O profeta Isaías declara: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Está em Isaías 53:11. Irmão, a salvação depende de nossas obras. Somos salvos pela graça de Deus, independentemente das boas obras. Ou seja, de nossas boas ações, essa salvação é recebida pela fé em Cristo, como o prometido. O Cordeiro de Deus, isso é, a fé na justiça de Cristo, que nos é imputada, fé em seus méritos plenamente suficiente para nos perdoar e salvar. Paulo confessou: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Gálatas 6,14. Irmãos, como um ser humano pode alcançar a salvação? A Bíblia estabelece um claro contraste entre o verdadeiro e o falso caminho da salvação. Paulo declara: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, e sua fé lhe é atribuída como justiça. Está em Romanos 4, versículo 4, 5. Essa é a questão crucial, irmãos. Ninguém precisa de obra para ser justificado. Devemos apenas crer e confiar em Cristo. Se somos salvos somente pela graça, qual o valor das obras na vida cristã? Há dois erros muito atuais. O primeiro é acreditar que nossas obras podem, de alguma forma, contribuir para a nossa salvação. A Bíblia ensina, irmãos, que aquele que procura se tornar santo pelas próprias obras está tentado ou impossível. Se encontra em Jeremias 13:23 e Isaías 64:6. O erro oposto, e não menos perigoso, é achar, irmão, que a crença em Cristo nos isenta da observância da lei de Deus e das exigências do Evangelho. Somos salvos pela graça, mas o que não estiverem em Cristo serão julgados pelas obras. Irmãos, ou seja, o resultado natural de ser salvo por Jesus é a prática de boas obras. Jesus deixou claro que quando estamos ligados a Ele, será impossível não dar fruto. Está em João 15:5-8. Irmãos, antes mesmo que o ser humano pecasse, Deus havia estabelecido um plano para resgatá-lo. Jesus viria ao mundo para morrer em nosso lugar, certo? Somos salvos exclusivamente pela graça de Jesus. Quando o pecador pela fé aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, a justiça de Cristo lhe é imputada e substitui sua vida de pecado. O resultado da habitação de Cristo no coração é a prática de boas obras como um fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22 e 23. Irmãos, a grande notícia do Evangelho é que não fomos nós que escolhemos Cristo, mas Ele nos escolheu e nos destinou à salvação. Amém?
que todos possam guardar esse estudo no coração, que todos venham entender que Jesus nos ensinou tudo sobre a salvação. Basta a gente crer e buscar, irmãos. Amém? E eu entendi, irmãos, que nós somos salvos não pela graça, mas sim pela nossa fé. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça a todos e que todos venham aprender mais sobre Jesus. Irmão, esse foi o primeiro estudo. Amém? Toda semana eu vou apresentar um estudo. E no sábado que vem eu vou apresentar o segundo estudo. Amém? Em nome de Jesus. E irmãos, prestem atenção, ouçam e estudem, porque a palavra do Senhor modifica as pessoas. Amém? Ela nos fortalece, ela nos mostra a nossa essência. Que cada um, irmãos, possa guardar no coração e buscar mais de Deus. Amém? Vamos conhecer mais sobre Jesus. Que Deus abençoe a todos. E se você gostou, irmãos, compartilhem aí, comentem, dá um like. Amém? Vocês podem ir lá no Carlos Servos de Cristo, @Carlos Servos de Cristo, e se cadastrem lá e ver o vídeo. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Obrigado e tenham todos um bom descanso em nome de Jesus. Amém.